Então, bora fazer as tendências para o mês de outubro? Então, a gente começa com a roda da fortuna, num lado muito positivo. Então, vai ser um mês de mudanças, né? E como a gente está aqui, hoje é dia 2 de outubro, dia das eleições, então a gente está num mês mesmo ligado ao que a roda da fortuna indica, né? Nós vamos mudar. Se não for hoje, dia 2 de outubro, será ainda em outubro o segundo tempo, né? O segundo turno das eleições. Mas, independente disso, quando a roda da fortuna ela aparece e aqui ela está sinalizando coisas positivas, a gente precisa ficar atento com relação as mudanças mesmo. São mudanças, sejam essas mudanças aquelas que nós queremos executar, isso está indicando que isso é um período favorável para essas coisas, né? Seja na área pessoal, área profissional, enfim. Só que, pegando aqui um arcano menor, saiu o sete de paus e ele vai nos falar da necessidade da gente se colocar, né? Nós colocarmos as nossas ideias, as nossas opiniões para que essas mudanças sejam de fato aquelas mudanças que nós precisamos para a nossa vida. Então, o nosso posicionamento frente a essas mudanças que queremos da nossa vida será fundamental. Então, você que está buscando uma promoção, por exemplo, no seu trabalho, não deixe de colocar aquilo que é essencial, importante para você, para que essa mudança venha a ser benéfico. Falei do trabalho, mas ela pode também estar ocorrendo no campo pessoal, no campo das relações, sejam essas relações familiares, afetivas, o importante será você se posicionar. Aqui, muitas vezes, você também pode se sentir cobrado, cobrada por alguma coisa para se colocar, enfim. Então não vai ter muita escapatória, né? A gente vai precisar pensar nos argumentos para que a gente consiga convencer o outro, a outra, né? Seja lá em que situação for. O que aparece aqui que nos fala, né, eu não gosto de falar essa palavra negativo, mas assim, coisa que falta, né? Vai faltar esse processo de exame, de análise que nos leva a uma transformação. Então, isso é importante que a gente esteja alerta e essa transformação está aqui, oito de ouros, né, ligado a duas coisas, né? Eu vou falar em termos de valor, porque o valor não precisa ser o valor monetário, o valor financeiro, pode ser o nosso valor como pessoa, enfim. Então, essa transformação, a transformação do valor é que vai estar devagar. Então, aqui, se vou pegar um exemplo, né? Se eu estou aqui precisando, estou numa situação profissional e lá eles me posicionam para um cargo de gestão. A questão financeira, né, vai melhorar, só que não vai melhorar esse mês de imediato. Então, a formalização dessa minha ida, né, para um cargo de gestão, ela vai ocorrer mais lá para frente. Então a gente vai ter esse descompasso entre as coisas que devem ser aí valorizadas naquele exato momento. Se eu estou falando de relacionamentos, né, é a mesma coisa. Então eu posso me colocar, porque é justamente, né, o que essas duas cartas aqui falam, da nossa necessidade de convencer, de usar os nossos argumentos para que as mudanças sejam a nosso favor, mas aí a transformação de fato que eu preciso ter na relação, ela não vai ocorrer de imediato, tá? Então eu posso até sentir que eu perdi tempo, que eu não estou sendo valorizada, enfim. Então, por isso que eu estou dizendo que o aspecto aí que falta, que vai faltar em abril, está ligado à transformação, tá? Desde ao simples exemplo que eu dei,
até situações mais complexas, né? O que a gente precisa ter em mente nesse mês de outubro? Então, aqui a gente tem a torre. A torre normalmente é uma carta que inspira muito medo nas pessoas, mas eu sempre digo, nessa posição, como também em outras, o mais importante da torre é que a gente tenha a clareza que não pode criar expectativas, tá? Então, quanto mais você tiver os seus pés no chão, melhor. Quanto mais você não acreditar nas promessas que eventualmente façam para você, melhor. Seja lá em qualquer sentido for, né? Pessoal, profissional, afetivo. Então, precisamos ter aí, agir com muita racionalidade, deixar a emoção, o sentimento, deixar o sentimento um pouquinho de lado e ser muito pé no chão, que é essa a posição dela, né, que a gente deve considerar. E aí a gente tem o Rei de Ouros, né? Então ele realmente está aqui indicando que esse cuidado todo ele tem que estar dirigido ao nosso lado, ao nosso campo profissional, financeiro, enfim. A torre, ela também indica, né, que é o momento de você virar a mesa. Né? Você vai e vira a mesa e desconstrói, faz aquilo que efetivamente você quer fazer. Então, com certeza é um mês aí de mudanças, né? Só que quando você faz isso, quando você desconstrói, então você tem que ter lá os seus objetivos muito claros, né? O Rei de Ouros é aquele que preserva a estrutura, preserva o material, né? Ele sabe dessa importância. Então aqui, quando a torre, né, sinaliza para essa vontade de virar a mesa, ela, né, o arcano menor está sinalizando aí mais ou menos em que área. Então pode ser um período bom para aqueles que querem mudar de profissão, por exemplo, né? Mudar de casa ou mudar de relacionamento, enfim, tem esses aspectos aí da torre. Agora, se você não está querendo virar a mesa, né, então você precisa estar muito pé no chão, né, ser muito racional e é, se proteger, cuidar, né, do que você considera a sua estrutura. Se você considera que a sua estrutura é seu patrimônio material, então cuide dele. Se você considera que a sua estrutura é o relacionamento familiar, cuide do seu relacionamento familiar, mas de uma forma bem racional. Agora, seguindo, de que forma as coisas vão ter a tendência de acontecer, né, nesse mês? Então, os amantes já estão aqui indicando para a gente que nós teremos escolhas a serem feitas, né? E essas escolhas, olha que carta linda que saiu aqui do lado dele, do arcano menor, que é o As de Paus. Essas escolhas deverão partir dos critérios pessoais nossos. Então, é bem aquilo, né? Vamos dar um exemplo simples para que vocês possam guardar e, de repente, quando a situação acontecer, vocês lembrarem do exemplo. Eu quero fazer uma viagem, né? E eu tenho aqui dois lugares. Eu quero os dois lugares. Um pode ser o Egito e o outro pode ser Machu Picchu, tá? Então, claro que são destinos, né, que do ponto de vista financeiro são bem distintos um do outro, né? Mas aí quando eu tenho o As de Paus, Paus está muito ligado ao meu sonho, ao meu objetivo primeiro. Então, se de repente, para mim, visitar o Egito é aquilo que eu tenho como sonho, então eu posso fazer essa escolha porque eu vou ter, de certa forma, meios, né, para que as coisas aconteçam. Então, bora fazer suas escolhas muito com base nos seus critérios pessoais, tá? Não vale escolher porque fulano, beltrano gostaria de ir para Machu Picchu, então eu vou para Machu Picchu. Então, não é por aí.
E o resultado, né, ou a síntese que o tarô nos traz a respeito desse mês de outubro tem a ver com a força. Então, é um período em que a gente vai ter que ter jogo de cintura mesmo, né? Muito porque você tem aqui, né, vamos falar da roda da fortuna que aparece, né, como sendo positivo, a própria torre, né, que aparece como algo que a gente deve seguir, prestar atenção. Então, para executar essas mudanças todas, nós vamos precisar ser diplomáticos, diplomáticas, né? Pode estourar? Bom, até pode estourar, né? Mas não é o recomendável. Então aqui a força é você convencer o outro pela delicadeza, pelas palavras, pelo né, precisar ser sorrateiro em algumas circunstâncias, se precisar ser, né, seja. Então as armas que a gente puder utilizar, né, para ser diplomático na situação, são todas armas bem-vindas e é isso que vai nos dar resultados positivos. Então é um mês de muito jogo de cintura, né? Aí com certeza. Esse mesmo jogo, eu até poderia falar dele a respeito do dia de hoje, né? Porque ele está dizendo aí que nós vamos mudar mesmo, tanto com a 10, né, como com a imperatriz, imagina, com a torre nós mudaremos, não seremos regidos mais pelo governo atual, mas nós vamos ter que fazer algumas escolhas, vamos precisar ser sutil, não vai ser uma passagem assim tão fácil de um governo para o outro. Se você gostou, curta, compartilhe, me siga. Lembrando sempre que você pode ter a sua leitura individual. Se você quiser, marque uma consulta comigo. Os meus dados estão ali no meu perfil. Até mais e um excelente mês de outubro para todos nós.